Olá a todos! O título do nosso trabalho é Efeito do ácido octanoico sobre a abelha sem ferrão. Esse trabalho foi realizado por mim, Luiz Flávio Nogueira de Souza, e pelo meu orientador, Dr. Paulo Henrique Chuck. Bom, dando início ao trabalho, nós sabemos que no cenário atual observa-se um grande crescimento na agricultura e, com isso, consequentemente, gerando um aumento no uso de agrotóxicos. O uso indiscriminado dessas substâncias pode acarretar diversos problemas, entre os quais a seleção de insetos resistentes aos inseticidas, intoxicação de seres humanos, contaminação de rios, entre outros problemas ao nosso ecossistema. Com este fato, pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de encontrar novas alternativas para a substituição desses compostos químicos, tais como os inseticidas botânicos. Os inseticidas botânicos são produtos naturais derivados de plantas e empregados no controle de pragas. Dentre os inseticidas botânicos mais estudados para o controle de pragas, destacam-se os óleos essenciais, principalmente seus compostos majoritários. Estudos relatam que esses compostos majoritários, com ação inseticida, por serem denominados bioinseticidas, dão a ideia de que não são prejudiciais às espécies não-alvo, sendo então empregados como pesticidas botânicos comerciais para o controle de pragas. Contudo, devemos ter cuidado com esta afirmação, pois há pesquisas que relatam que inseticidas botânicos podem ser tão prejudiciais quanto os inseticidas sintéticos para espécies não-alvos. Nos últimos anos, pesquisas vêm sendo realizadas com óleo essencial extraído a partir do fruto do nônio, e em sua composição, como composto majoritário, é o ácido octanoico. Foi descoberto que o ácido octanoico apresenta atividade inseticida contra pragas agrícolas e urbanas. Entretanto, os estudos do impacto desse composto majoritário sobre insetos não-alvo, como por exemplo as abelhas sem ferrão, ainda são escassos. O objetivo do nosso trabalho é verificar o efeito tanto de ingestão quanto de repelência do ácido octanoico em abelhas operárias adultas de Scaptotrigona postica. O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Zoologia do campus Universidade de Gurupi, da Universidade Federal do Tocantins. As abelhas foram obtidas das colmeias do meliponário instalado na residência situada na Rua Senador Pedro Ludovico, número 1608, na cidade de Gurupi, Tocantins. Foram capturadas cerca de 150 abelhas por coleta com auxílio de um dispositivo de sucção. Imediatamente após a coleta, as abelhas foram encaminhadas ao Laboratório de Zoologia da UFT de Gurupi. Nas dependências do Laboratório de Zoologia, as abelhas contidas nas garrafas plásticas foram anestesiadas com CO2 por 5 segundos, sendo então separadas em grupos de 20 indivíduos e cada grupo colocado no interior de potes plásticos transparentes distintos com capacidade de 500 ml cada pote. As tampas dos potes foram previamente perfuradas para facilitar as trocas gasosas. Cada pote plástico continha na lateral, próximo ao fundo, um furo com diâmetro de cerca de 10 ml, previamente fechado com fita adesiva. Na sequência, as abelhas foram submetidas a 60 minutos de jejum em BOD. Nos ensaios de ingestão foram testadas 4 concentrações, 0,5, 1,5, 2,5 e 5 microlitros por ml de ácido octanoico misturado em xarope de sacarose mais 20 microlitros do emulsificante Twin 80. Também foi utilizado um tratamento contendo xarope de sacarose com o emulsificante Twin 80 e um tratamento controle composto apenas de xarope de sacarose. Um volume de 2 ml de cada tratamento foi colocado no interior de tubos Eppendorf que tiveram a base previamente perfurada. Cada tubo foi agitado por 1 minuto em agitador vórtice de bancada e pesado em balança analítica. Após 60 minutos do início do jejum, cada tubo Eppendorf foi introduzido no orifício lateral de um pote contendo um grupo de 20 abelhas e levados para a BOD novamente para avaliação após 5 horas e então registrada a mortalidade e consumo. Nos ensaios de repelência foram realizados com 4 doses, 1, 3, 5 e 10 microlitros, e para cada tratamento foram realizadas 5 repetições contendo ácido octanoico. Foi utilizado um dispositivo composto por 3 potes plásticos transparentes interligados por tubos plásticos de silicone. As tampas de cada pote foram perfuradas previamente para facilitar as trocas gasosas. Após o jejum, grupos de 20 abelhas previamente anestesiadas com CO2 por 5 segundos foram acondicionadas no pote central do dispositivo,
Nos potes laterais foi então colocada a alimentação composta de xarope de sacarose nos ependófilos. No fundo interno dos potes laterais foi colocado papel filtro com 30 mm de diâmetro. No papel filtro de um dos potes laterais foi adicionado o ácido octanoico de acordo com a dose a ser testada, enquanto o papel filtro do outro pote lateral nada recebeu. O dispositivo foi colocado em BOD e então foi avaliado o número de abelhas na área tratada e na área não tratada a cada 5 minutos durante 2 horas. As variáveis observadas, concentração e consumo, foram submetidas à análise de variância, seguida de teste de Tuque a 5% de probabilidade com auxílio do programa estatístico R. Passando agora para os resultados, nós podemos observar que nos bioensaios de ingestão, as abelhas mostraram serem bastante resistentes nas concentrações utilizadas, apresentando baixo efeito inseticida. Houve a média de uma morte por concentração testada e não apresentando diferença significativa entre as médias pelo teste de Tuque. Em nosso trabalho anterior, realizado com a espécie Apis mellifera, o ácido octanoico apresentou uma mortalidade expressiva, chegando a matar aproximadamente 40% das abelhas na maior concentração utilizada. Os resultados quanto ao consumo durante a exposição de 5 horas mostrou que houve ingestão de xarope de sacarose com e sem o ácido octanoico em todos os tratamentos. Obteve-se um consumo médio de aproximadamente 105,70 microgramas por abelha durante as 5 horas de exposição. Os dados não apresentaram diferença significativa. De acordo com o trabalho de Yuan, uma abelha da espécie Apis mellifera consome em média 450 microgramas de açúcar no mesmo espaço de tempo em seu habitat natural. Nos testes de repelência, por meio do teste de Tuque, verificou-se que não houve diferença significativa nas médias entre as doses de todos os tratamentos indicados pelas letras maiúsculas, exceto entre as doses 1 e 10 microlitros de ácido octanoico. Nos tratamentos indicados pelas letras minúsculas, apenas a média da dose de 1 microlitro apresentou diferença significativa em todos os tratamentos, enquanto nas doses 3, 5 e 10 microlitros apresentou diferença no tratamento meio com os tratamentos tratado e não tratado. De acordo com a figura, podemos observar que nas doses de 5 e 10 microlitros, as abelhas optaram mais pelo lado tratado, enquanto que nas menores doses, 1 e 3 microlitros, elas optaram mais pelo lado não tratado, apresentando pouco efeito repelente para essas doses testadas. Também em nosso trabalho anterior, as doses de 5 e 10 microlitros apresentaram alto efeito repelente contra as abelhas Apis mellifera. Belkind e colaboradores criaram um repelente natural obtido a partir da mistura de ácidos graxos como o ácido octanoico, nananoico, decanoico e utilizando peritróides para um melhor controle de artrópodes, como moscas, vespas, mosquitos, entre outros. Concluindo o nosso trabalho, os inseticidas biológicos são potenciais substitutivos dos compostos químicos tóxicos a uma grande biodiversidade de insetos. No entanto, o uso indiscriminado e sem estudo pode oferecer impactos negativos ao meio ambiente. Mesmo com o baixo efeito repelente e inseticida do ácido octanoico demonstrada em nosso trabalho, os dados poderão servir como suporte para o desenvolvimento de um bioinseticida utilizando o ácido octanoico em sua formulação para o controle de pragas sem risco às abelhas sem ferrão Scaptotrigona postica. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.